A gente vai começar a nossa prática. A gente vai começar hoje fazendo a dedicação para Fernando, que faleceu ontem. A gente vai ler o Prajnaparamita. Não, isso. Então você pode ler em voz baixa e a gente dedica todas as nossas boas intenções para que Fernando realize o potencial da natureza dele nesse momento que ele está no bardo da morte, do vir a ser. Na linguagem da Índia, Bhagavati Prajnaparamita Hridaya. Na linguagem do Tibete, Chondammacharabki Parotutimpe Nimpo. Assim eu ouvi. Uma vez o Bhagavan estava no vale do Pico dos Abutres, em Rajagir, junto com a grande assembleia da sangue dos monges ordenados e dos bodhisattvas. Naquele mesmo instante, o grande bodhisattva Aryavalokitesvara estava em observação clara, na profunda prática da sabedoria transcendental discriminativa. Através dela, ele verdadeiramente viu a natural vacuidade dos cinco fatores. Não, tá. Dos cinco fatores da composição. Então, devido ao poder do Buda, o venerável Shariputra disse ao nobre Avalokitesvara de que maneira deveriam treinar aqueles e aquelas que, de uma boa família, desejam seguir a profunda prática da sabedoria transcendental discriminativa. Assim ele disse. O Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara respondeu ao venerável Shariputra. Shariputra, quaisquer destes filhos ou filhas de uma boa família que desejem seguir a profunda prática da sabedoria transcendental discriminativa deveriam ver através desta maneira que irei descrever, e assim claramente perceber que os cinco fatores da composição são intrinsecamente vazios de natureza inerente. Forma é vazio, vacuidade é forma. A vacuidade não é outra coisa senão forma. Forma não é outra coisa senão vacuidade. Da mesma forma, as sensações, as percepções, as formações mentais e as consciências são vazias. Assim, Shariputra, desta maneira todos os fenômenos são eles mesmos vacuidade. São livres dos signos e da identificação. São não nascidos e incessantes, sem máculas e sem estarem livres das máculas, e são sem diminuição e sem completude. Portanto, Shariputra, a vacuidade é sem forma, sem sensação, sem percepção, sem formação e sem consciência, sem olhos, sem ouvidos, sem nariz, sem língua, sem corpo, sem atividade mental, sem forma, sem som, sem cheiro, sem sabor, sem sensação e sem os objetos da atividade mental. A vacuidade é sem o domínio da visão e sem o domínio dos outros sentidos, incluindo o domínio da atividade mental. E a vacuidade é sem todos os domínios das consciências, incluindo a consciência da atividade mental. A vacuidade é livre da ignorância e da extinção da ignorância, e todos os 12 fatores do co-surgimento dependente até velhice e morte, e a extinção da velhice e da morte. De forma semelhante, a vacuidade é livre do sofrimento, de suas causas, de sua cessação, e do caminho que leva à cessação do sofrimento. A vacuidade é livre do saber original intrínseco, e livre da realização, e também da não realização. Assim, Shariputra, porque não há nada para ser alcançado. Os Bodhisattvas confiam na sabedoria transcendental discriminativa, e repousando com suas mentes livres de obscuridades, não têm medos. Tendo superado completamente o domínio da decepção, eles atingem a liberação completa do Nirvana. Todos os Budas dos três tempos também confiam na sabedoria transcendental discriminativa. E assim, um despertar excelente e perfeito, são completamente iluminados. Devido a isto, ao mantra da sabedoria transcendental discriminativa, o mantra da grande lucidez, o mantra insuperável. Este é o mantra que equilibra o que está desequilibrado. Esse é o mantra que completamente purifica todo o sofrimento. Este mantra não decepciona, logo você pode saber que ele é verdadeiro.
Recite o mantra da sabedoria transcendental discriminativa. Tadata gate gate parasangate buddhi soha. Om 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 gate gate parasangate buddhi soha. Shariputra, desta forma, um Bodhisattva Mahasattva deveria treinar-se na profunda sabedoria transcendental discriminativa. Então Bhagavan emergiu da contemplação da absorção imersiva e louvou o Bodhisattva Mahasattva Aryavalokitesvara, dizendo: muito bom, filho de uma boa família, é assim, é desta forma, é desta forma. A sabedoria transcendental discriminativa deve ser praticada como você mostrou. Todos os Tathagatas irão se alegrar. Assim disse o Bhagavan, e então o venerável Shariputra e o Bodhisattva Avalokitesvara, e todos que o acompanhavam, todos os deuses, deusas, homens, mulheres, semideuses e semideuses, e espíritos locais e seres do mundo se alegraram e sinceramente louvaram a fala do Buda. Isto conclui o Sutra, o coração da perfeita liberação, sabedoria transcendental discriminativa. Muito bem. A gente vai continuar nosso estudo depois dessa interrupção de 2 semanas. É, eu confesso a vocês que eu não lembro de a gente parou. Eu acho que foi mais pra cá. Não, foi não. Foi mais pra cá. 'Não faz pena. 91. O aniversário a gente fez. Eu acho que a gente tá aqui. É. Quem quer ler? Eu leio. Impermanência. Vá com calma. Tudo é impermanente, desaparecendo por si mesmo. Então, não se apegue às aparências como se elas fossem confiáveis. Não tente reter o que você acha que sabe e gosta. Não afaste os eventos porque eles parecem demasiados, pois estes envolvimentos significam que este trabalho frenético do ego nunca terá fim.
Sempre haverá algo a ser feito, a ser melhorado ou evitado. Portanto, apenas fique presente com aquele que cria o fazer. Libere a identificação e descanse na sua mente como ela é. Tal qual espelho, permaneça relaxado, aberto e presente. Então você verá a sua própria agitação, ainda se esforçando para obscurecer o que você esteve procurando. O mais básico e central de todos os ensinamentos do Buda, aquele que você encontra em todas as escolas budistas, é a impermanência. Outra forma de expressar isso é dizer que toda experiência é dinâmica. Simplesmente permanecendo abertos e relaxados, começamos a experimentar diretamente o ir e vir, sem esforço de todos os fenômenos. Tudo que chamo de eu, mim, eu mesmo, e tudo sobre o que digo sobre coisas, e tudo sobre o que digo coisas, como esta é outra pessoa, isso é uma casa, esta é uma cidade, são aspectos de mudança. São exemplos de como a mudança modela a si mesma, expressam a autoproteção da mudança. Essas Autoprodução. identificações. Autoprodução. São exemplos de como a mudança modela a si mesma, expressam a autoprodução da mudança. Essas identificações só parecem ser entidades discretas e duradouras, porque as interpretamos dessa forma. Toda aparência, toda experiência, quer pareça ser o sujeito ou o objeto, é de fato a realidade da mudança. A única coisa que não se transforma e nunca aparece como uma coisa é a lucidez inseparável do espaço. Nossa presença inapreensível é um único refúgio verdadeiro, um refúgio que nunca encontraremos e ainda assim está sempre disponível. Aqui tem um erro na tradução. Aqui a palavra certa é singular. Só aparecem entidades singulares e duradouras. É para continuar? Não, não. Vamos parar um pouquinho. Então vejam. No sentido externo, ou melhor, no sentido mais grosseiro, a gente chama essa mudança de impermanência. Só que qual é o obstáculo? O obstáculo é que o eu agarra uma ideia de si e ele tenta impor essa ideia, muitas vezes usando o outro para isso. Então, como fizeram isso comigo, eu me agarro a essa sensação. Como eu não fiz isso, eu me agarro ao não feito. Como eu deveria ser de uma determinada maneira, eu me agarro a outra imagem. Então, esse é o trabalho frenético do ego. Ele está sempre elegendo algo e colocando uma coroa nesse algo. E dessa maneira você pode ter como um rei um fantasma faminto, você pode ter como um rei um semideus, você pode ter como um rei uma, um ser infernal. E tudo gira ao redor da justificativa dessa experiência. Então, quando o texto diz sempre haverá algo a ser feito, a ser melhorado ou evitado, é nos termos do ego. Nos termos do ego, você sempre está se envolvendo em busca da coroação, da confirmação da experiência de eu. Não é que você não deva trabalhar, não é que você não deva se relacionar, não é que você. Não é sobre isso. O que o ensinamento fala é que você precisa perceber que enquanto você estiver coroando o ego, vai ser difícil deixar ir, deixar vir e deixar ir.
Vai ser difícil agir de forma coerente, porque a tua energia está ao redor de uma coroação. Todo o reino está em torno de consagrar o fantasma faminto, que vai declarar que a vida é difícil, ou o semideus que vai competir e vai, ou Deus, etc, etc. Então, o texto ele tem um certo selo secreto, né, que a gente... Ele vai dizendo, libere a identificação, descanse na sua mente como ela é. A mente como ela é não elaborada. O que há aqui agora é a não elaboração. O conceito, ele é um adendo, ele é uma mágica em cima da não elaboração. Então ele tenta elaborar. O conceito propõe uma elaboração, mas essa elaboração ela é relativa e ela não é fixa. É um feitiço. Então apenas permaneça presente no molde da luz, no molde do que é não elaborado, do que é indefinido, do que é apenas presente. Apenas esteja com isto. E aí você percebe nesse momento que há agitação do ego querendo reapropriar-se e dizer o que é. Ele usa para isso a nossa força conceitual, a nossa consciência dual, que é a base onde ele constrói pedacinho por pedacinho das histórias narrativas que, por sua vez, alimentam os seis reinos do Sansara. Então, o contato com a impermanência, num certo sentido, ele é um água benta, porque facilmente você percebe onde você está se agarrando. Mas a impermanência também revela outra coisa. Ela também revela que nada, em momento algum, consegue ser definida, consegue ser capturado por um conceito definitivo. Todos os conceitos são ficcionais. Todos os conceitos são relativos. A experiência segue livre de qualquer possibilidade de ser definitivamente capturada. Por isso ele vai dizer, toda experiência é dinâmica. Então a melhor forma de estar com a experiência é estar aberto. Aberto, não como ego, porque o ego só se abre por interesse. Aberto como não há nada que eu consiga capturar daqui. Não há nada que eu consiga definir sobre mim ou sobre o outro, em termo absoluto. Isso não significa que não vai produzir comunicação, isso não significa que não vai produzir interação. Vai, mas a comunicação vai servir ao contexto. Ela passa a ser um processo contextual, efetivo e preciso, e não a partir de uma agenda pré-determinada, onde você, mais uma vez, coroa a sua história. Então, tudo que você afirma, eu, isso, aquilo, são aspectos criativos, né? E você pode realmente perceber que você está diante do inapreensível, tentando aprendê-lo mais uma vez, tentando dizer o que ele é mais uma vez, e você só faz isso porque há espaço para isso, né? Mas você pode também perceber que eh, isso é só um feitiço, é uma interpretação. As identificações só parecem ser entidades discretas e duradouras porque as interpretações singulares, né, e duradouras. Porque eu acho que engraçado, tem que conferir depois essa, deixa eu ver.
Discreto. Esse texto foi tantas vezes lido. Hum, de fato. De fato. Ok. Então, é a interpretação que cria a entidade. A entidade não existe. A pessoa não existe. A coisa não existe. A mãe não existe. O pai não existe. A história não existe. Ela é uma interpretação carregada de açúcar, carregada de poder ao redor. Aquilo que você parece definir como sujeito, objeto, são aspectos criativos, eles mesmos em mudança. Você não consegue, por mais que haja partes suas que tenham carga energética de muita força de coroação, querendo coroar aspectos da experiência, ela não consegue. A realidade segue livre, a atualidade segue livre. E essa apresentação luminosa que somos, a natureza aberta, infinita que é, esse espaço aberto, ao ser reconhecido, se diz: ah, essa é a lucidez, essa é a dimensão luminosa do infinito. Isso é inapreensível. Não há outro lugar para se estar. Isto é a qualidade inapreensível de tudo. Obrigado, Cláudia. Quem pode seguir? Eu posso ler. É o ensinamento ali? É o ensinamento do Buda. O ensinamento do Buda sobre a impermanência aponta para a inapreensibilidade da experiência. Abraçá-la pode nos ajudar a relaxar e aceitar que o que existe é o fluxo. Se pudermos confiar no fluxo da vida, se pudermos nos permitir fluir com os outros no fluxo, descobriremos que o que precisamos, em face de uma situação, vem à mão. Uma vez que todos os fenômenos são impermanentes e desaparecerão, então não há necessidade de afastá-los. Uma vez que todos os fenômenos são impermanentes. Li de novo? Ah, não, de novo, né? Uma vez que todos os fenômenos são impermanentes e desaparecerão, então também não faz sentido nenhum tentar agarrá-los. Essa é a essência da prática do Dzogchen. Os ensinamentos do Buda são radicais, enraizados na espaciosidade aberta. Eles são perturbadores, virando o nosso mundo de cabeça para baixo e mudando a base de quem pensamos que somos. Tudo o que sabemos, tudo com o que estamos conectados ainda aparece, mas começamos a ver o mundo de forma diferente. Se nos concentrarmos na diferença, nós nos sentiremos perturbados, e essa perturbação abre algumas rachaduras na nossa visão fechada e limitada do que está acontecendo. Essas rachaduras deixam entrar ar fresco e morno, que gradualmente derrete o palácio de gelo da nossa delusão e nos liberta de volta ao fluxo. Vamos parar só um pouquinho aí, Letícia. Obrigado. O Uhum. pensamento do Buda sobre a impermanência aponta para a inapreensibilidade. Então vejam, por que que eu não vejo a inapreensibilidade? Porque eu estou coroando, eu estou pondo a coroa da minha experiência, da minha energia em um aspecto, dizendo: você está livre, você é meu bebê precioso, você está livre da impermanência, você é o meu rei, você é minha rainha.
Algumas pessoas fazem isso com o amor. Outras pessoas fazem isso com a derrota. Algumas pessoas têm que ser derrotadas pela vida. Outras pessoas têm que estar amando. Outras pessoas são delusivas, elas têm que viver uma fantasia, têm que estar no reino mágico. Outras pessoas têm que estar na criticidade. Outras pessoas têm que estar na dependência. Outras pessoas têm que estar na comparação. Outras pessoas estão na depreciação, na insatisfação, no acúmulo. Depende. É isso o que inibe o contato. Perceber como você coroa determinados aspectos e reveste esses aspectos, impedindo que eles sejam vistos como inapreensíveis. É o que vai te fazer a prática liberar. Porque é fácil ler essas palavras. É muito fácil. Português, aqui todo mundo entende isso. Difícil é parar e contemplar. De verdade. De verdade. É fácil encher a boca de natureza da vacuidade, a natureza última. Lá, 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 lululu. Fica bonito. Meio esquisito, mas fica bonito. O silêncio. Não diz muita coisa. Abraçar a inaprensibilidade pode nos ajudar a relaxar e aceitar que o que existe é o fluxo. O que é que me inibe de fazer isso? A coroação, o meu palácio, seja ele nos fantasmas famintos, seja ele no reino dos deuses. Porque se pudermos confiar no fluxo da vida, se pudermos nos permitir fluir com os outros no fluxo, descobriremos que o que precisamos em face de uma situação vem à mão. Mas isso não é pensamento mágico. Se você percebe que você vive num palácio delusivo, você precisa de realidade. É isso. Se você está passando por uma situação difícil, você precisa de paciência. Se você está precisando de um pouco mais de discernimento, você precisa examinar melhor as coisas. Se você precisa ser mais carinhosa com você, você precisa de mais ternura. Isso não é estar num palácio. Então é muito importante a gente entender isso, para não, para a gente não deixar o ensinamento sem tocar de verdade o nosso corpo. Então, quando ele diz não há necessidade de agarrá-los, de afastá-los, nem de agarrá-los, isso é diferente, porque quando você está coroando uma experiência, você quer confirmar sua experiência. Você quer agarrar mais fenômenos de uma determinada maneira. Você quer rejeitar outros fenômenos. Você está numa crise, onde você sempre tem que se afirmar de uma maneira e sempre tem que fugir daquilo que não afirma. Tem pessoas que fogem da ternura. Tem pessoas que fogem do amor, tem pessoas que fogem da prosperidade, tem pessoas que fogem da paciência, da resiliência, porque elas coroam outros aspectos da vida. E ao coroar, você não permite o fluxo. Você centraliza, você tem uma usina eólica, uma hidrelétrica, que modela a tua experiência de uma determinada maneira. Então, quando ele diz essa é a essência da prática do Dzogchen, quando a gente senta na prática, tudo que vem, vem, tudo que vai, vai. Pro ego isso é impossível. Porque o ego tá costurando uma história, tá cozinhando um prato.
Quando você senta e abre, você está se abrindo para quê? Para o inapreensível, para a radiância. Mas o que é isso? É o que é. Mas o que é? É isso. Mas me diga o que isso é. Aí lá vem você com sua vontade de ter conceitos. Os conceitos vêm e vão, todos eles inapreensíveis sobre processos, tentando. Eles são inapreensíveis, tentando fingir que são apreensíveis sobre coisas que são inapreensíveis e que nem é isso são coisas. Então, essa radicalidade da abertura, da espaciosidade, tudo é aberto. Você não é uma coisa, por isso que se diz, são perturbadores, virando o nosso mundo de cabeça para baixo. Por quê? Porque você tem que sair do castelo. O Buda fez isso. E olha que o castelo dele era chique, viu? Chique todo. E ele, ó. E essa perturbação, né? Ele tá dizendo assim, é importante você se perturbar. É importante você se deixar abrir para que a rachadura coloque um pouco de oxigênio no teu castelo. No castelo não tem, ou você vive de migalhas, ou você vive de comida artificial. Não é experiência, não. É controle. Todo o castelo, do alto do reino dos deuses até o mais baixo dos infernos, é controle. É você selecionando e afirmando a experiência, né? Pode seguir, Letícia, eu refleti. Refletir sobre a impermanência é uma prática preparatória importante, pois quanto mais vemos que a impermanência é o estado real das coisas, mais entendemos que confiar nos fenômenos como um refúgio verdadeiro não é inteligente. A contemplação da impermanência funciona como uma chave de fenda, afrouxando gradativamente os parafusos que fixam crenças e pressuposições. Uma boa prática é como uma boa amiga, aquela que revela cada vez mais qualidades e riquezas quanto mais você a conhece. Lindo. Obrigado, Letícia. Quem pode seguir? Eu posso. Por favor. Impermanência. A lembrança da impermanência é o coração simples da prática. A impermanência nos mostra a vacuidade. A impermanência nos mostra a fonte da nossa mente. A impermanência nos oferece a coragem de viver plenamente a nossa vida, com todas as suas estranhezas e decepções. A impermanência é muito doce e preciosa. A impermanência abre caminho para viver no momento, mostrando-nos que não há outro lugar para viver. O maravilhoso fato da impermanência está livremente disponível em todos os lugares. Graciosa. A impermanência está em toda parte, o tempo todo, em tudo o que você faz. Estacionar o carro, ir trabalhar, ir ao banheiro, lavar a louça. Tudo o que aparece desaparece. Você expira e de repente está inspirando. Toda a aparência é o fluxo da mudança. Nada para agarrar e ainda assim, tudo para saborear no seu momento perfeito. Bem, obrigado, madame. Então, bora fazer um exercíciozinho? Yeah. O exercício é: que castelos eu preciso deixar a impermanência derrubar? Interrogação. Que castelos eu preciso deixar a impermanência derrubar?
A gente vai. A gente vai fazer escrita por 5 minutos, tá? Que castelos eu preciso deixar a impermanência derrubar? Castelos eu preciso deixar a impermanência derrubar. Escreva sobre isso.
Ok. A gente agora vai para os grupos. 5 minutinhos. Simultâneos. 6. Oi, João, só para avisar que eu estou em dois lugares, tá bom? Tá, Cris, pode deixar. Eu preciso recriar. Agora. Agora foi. Cristiane Martins. Vamos ver para a sala 3. Vamos ver para a sala 3. Então, eu preciso matar com Matheus. Sala 5. Larissa com Letícia. Sala 3. E Camila tá sozinha. Vai para a sala 5. Sala 5. Ok. Quem não entrou nas salas pode contemplar, tá? Pode contemplar a frase. Você pode ficar contemplando que, o impacto dessa frase, que castelos são esses que você vem sustentando na sua vida, o que você vem coroando e impedindo a impermanência de realmente te tocar.
2 minutos e a gente volta. Bem, alguém quer partilhar alguma coisa sobre o grupo ou a contemplação, Eu gostaria, Ju, por favor? eu estive com. Nossa, me deu um branco agora do nome da minha querida. Desculpa, eu estou muito cansada. Mas, enfim. E então, daí eu me dei conta de que ontem eu estava no meu castelo e mergulhadinha. E aí ontem eu assisti também né, a sua fala, estava presente, e você falou algo e imediatamente como um raio na minha cabeça. Eu posso sair desse lugar. E aí eu saí daquele lugar, libertei outra pessoa, libertei todo mundo. E eu estava falando também sobre esse lugar com a minha companheira, que eu acho que eu vou visitar ainda esses lugares. Não, não tem como. Uhum. Eu acho.
mas que faz uma diferença para mim quanto tempo eu fico aí, cega, ainda com aqueles valores, com o castelinho bem fechado. E então isso para mim faz aqui importante eu falar, mas aqui no final do meu texto eu falei isso também, eu reconheço a coragem de experimentar. Eu Uhum. reconheço essa coisa da coragem de me olhar mais profundamente, de estar aqui me falando com vocês. Então eu reconheço os passos e é isso que eu queria trazer. Hum, Obrigada. nada. Joyce? Boa noite. Ouvindo? Tá meio ruim o áudio. Eita, estava imaginando. É, eu posso tentar falar, se não conseguir, a gente deixa para um Agora tá outro bom. momento, Agora tá bom. tá? Então, assim, eu senti que uma das coisas que eu tenho reificado muito, assim, que eu tenho muita dificuldade de reconhecer como a impermanência, né? São lugares que estão relacionados ao meu corpo, principalmente a processo de adoecimento. Eu Uhum. tenho dois diagnósticos que os médicos me dizem que é crônico, né? Então, assim, toda vez que eu vou contemplar a impermanência desse contexto, assim, para mim é muito difícil, assim, porque do outro lado, assim, o fato dos médicos terem me dito que é uma condição crônica, ou seja, isso não vai mudar, isso vai permanecer até você morrer, assim, isso é Uhum. uma coisa que me pega muito, assim, porque apesar de perceber que, obviamente, a própria doença, ela vai também tomando outras formas, né? Uhum. Mas, assim, eu sinto que essa coisa do diagnóstico me pega muito, assim, porque Uhum. foram dois impactos, assim, em momentos diferentes em que eu recebi o diagnóstico. Isso me afetou e me afeta muito ainda, assim. Tenho muita dificuldade de olhar para isso de um lugar de impermanência, ou de um lugar não reificado, assim, porque eu acabo dando, né, solidez para essa experiência. E como são dois processos de adoecimento que eu sinto muito no corpo, o impacto assim físico, né, Uhum. na minha rotina. Então é muito difícil não reificar isso, assim, não achar, não me identificar, não achar que é um eu que está ali, que está sentindo aquilo, que está sentindo aquela dor, que está sentindo aquele desconforto, sabe? Ou que precisa estar botando colírio o dia todo, assim, fora outras coisas, assim. Então, eu queria só compartilhar isso, que para mim é difícil olhar para esse lugar e pensar se esse castelo, né, tá muito sólido, assim, para mim ainda. Uhum. Ô, Joyce, isso é uma questão agora, nesse momento, ele tá ativo? Então, a questão dos meus olhos é basicamente, sim, eu já não sei mais como é ver o mundo de um jeito mais confortável, Não, não, não. porque Eu está tô sempre perguntando arranhando. aqui agora, nesse momento. O Então, diagnóstico isso. tá, os Sim, dois sim, diagnósticos estão ativos. sim, estão ativos. Sim, Como? hoje, aqui, agora. E eu sinto o tempo todo, assim. Às vezes, e numa intensidade maior, às vezes Claro. numa intensidade menor, Mas assim, nesse meio que. momento, qual é a intensidade deles? Eu sinto mais intenso hoje, eu senti muito desconforto, e talvez por isso que isso veio, assim, para a superfície, porque hoje, o dia todo, eu senti muito desconforto Mas agora, nesse físico. momento, Sim, então, estou sentindo bastante. onde está doendo em ti? Eu sinto dores pelo corpo por causa da fibromialgia, em que eu Uhum. sinto no corpo inteiro, assim, não tem nenhuma parte do meu corpo, mas as mãos e os pés normalmente dói mais. Uhum. E nos meus olhos e a minha boca ficam muito ressecada por causa da síndrome de Sjögren. Claro, Então eu mas estou sentindo repara, agora meu olho muito isso, arranhando muito. A isso. minha boca bastante seca também agora, nesse momento, assim. Então, tu tem a Isso me opção de incomoda falar do muito. diagnóstico ou tu tem a opção de falar da experiência. Sim. Se tu fala da experiência, há uma riqueza. Eu tô falando com vocês e meus olhos estão arranhando. Eu tô falando com vocês e a dor no meu corpo. Essa é uma fala que não é uma fala é uma fala que fala de experiência, não de conceitos. É alguém que tem humanidade e tá partilhando sua humanidade, que é tipo, ó, eu tô falando com vocês e isso tá acontecendo aqui agora.
Eu não tô pegando o que os médicos falaram lá, não sei quando, e impondo como um diagnóstico, um conceito sobre a realidade. Não, eu sou uma pessoa, eu tô com os meus olhos assim, eu tô com muita dor. Quando eu expresso isso, é diferente. Eu tô mais livre do diagnóstico. Eu não tô trazendo o diagnóstico. Eu não sou um objeto de um diagnóstico. Eu sou uma pessoa com dores. Então, assim a gente lida com a impermanência. Hum, Eu sou uma pessoa que tem dores. Difícil alguém que não tenha. Então, isso cria empatia, né? Clarissa quer falar? Eu vou dividir minha experiência da impermanência do exercício, mas eu queria falar para a Joyce primeiro, porque com essas, quando ela traz essas coisas, eu me identifico em parte, porque eu tenho uma condição crônica, eu nasci com uma condição crônica, então eu não me entendo nesse Uhum. corpo, nessa vida, fora dessa bolha, mas eu percebo que é uma bolha, sabe? E uma coisa que eu percebo, que talvez ela consiga perceber também, é como muda. É uma questão crônica, mas é uma questão que muda. Eu tenho um problema de visão. Eu não sei o que é ver o mundo diferente dessa minha visão acometida por essa condição que eu tenho, sabe? Mas eu noto ao longo dos anos, desde que eu nasci até hoje, eu tenho 42 anos, como isso muda de época para época, como isso muda da manhã para a noite. Isso me atrapalha, mas isso me fez conhecer pessoas, ir a lugares. Até acho que está aqui no budismo, sabe? Me levou por caminhos que, se eu não tivesse essa condição, se eu não tivesse dentro dessa bolha, talvez eu não tivesse acessado, sabe assim? E eu acho que é isso. Eu acho que um bom exercício é ver essas mudanças que acontecem, sabe? Na dor, na intensidade da dor, na intensidade do incômodo. Eu acho que isso pode ser um exercício interessante. Não negar a bolha. E eu acho que essa bolha, para mim, por exemplo, ela começou, né, quando eu estava na barriga da minha mãe, quando eu nasci, e ela vai terminar na hora que eu sair desse corpo. Eu tenho também isso claro, sabe? Não deixa de ser uma bolha por ela ser, vai me acompanhar por essa vida, mas ela vai terminar eventualmente, sabe? Sobre a minha experiência da impermanência, né, dos castelos que a impermanência pode destruir, eu fiquei pensando nos meus desejos, que eu acho que eu acabo dando uma solidez, que essa sociedade acaba também dizendo, ai, porque o que a gente deseja tem uma força de realização, mas como seria, né, ver esses desejos ruírem? Porque eles também são conceitos, eles também podem me levar para lugares que não são lugares que eu estou esperando, podem ser lugares diferentes, podem ser lugares eventualmente do que a gente chama de infelicidade, né, de frustração. Pode ser que quando o desejo se realize, eu não fique satisfeita, tenha um outro desejo. Eu fiquei pensando nisso, assim, como ia ser uma vida, como ia ser não, porque eu acho que é a vida que a gente leva, né? A vida que os desejos vão ruindo e que a gente vai se deparando com essas frustrações eventualmente. Era isso que eu queria compartilhar. Obrigado, Clara. Clarissa Fernandes. Bom, eu hoje pude falar com a minha xará, a outra Clarice, que nunca a gente Uhum. tinha falado. E esses últimos encontros têm sido muito potentes, assim, para mim, têm sido muito incríveis, assim. E ontem, por exemplo, eu fiquei só quietinha ouvindo todo o encontro, nem me manifestei nada. E eu, eu consigo, assim, muito, é, quase como se eu pudesse me entender, assim, o que o outro, né, tá falando. Então, por exemplo, num determinado momento, acho que Flávia nem está aqui hoje, mas ela, né, eu via ela se debatendo, assim, ai meu Deus, mas
e essa dificuldade, e aquela, não sei o que, até que chegou uma hora que tu falou assim, não, pare. E quantas vezes eu tive nesse lugar, né? Então, assim, eu entendi muito, assim, aquele momento ali, eu, tipo, meu Deus, quantas vezes eu tive também nesse lugar. Não, mas e aí isso e aquilo, e até que o momento que ela parou, assim. E então tem isso, né? Eu, nos últimos meses que minha vida, todas as identidades que eu construí, né, elas ruíram, elas se, eu digo, né, minha vida se desfez, era tão sólida e se desfez no ar, como naftalina, né? Então era uma bola de naftalina tão sólida e se desfez no ar, né? E, e todos esses castelos ruíram. E aí, no final, João, tu falaste assim uma frase da tua experiência própria Uhum. que James virou e lá vem João, venha João contar a sua história triste. É para mim, essa frase é para mim, serviu como uma luva, porque eu saí de um castelo todo lindo, construído, maravilhoso, identitário, que se desfez como uma bola de naftalina, e agora eu estou em outro castelo. Lá vem Clarissa contar a sua história triste. Entendeu? Tipo, eu fico migrando de um castelo para o outro, assim, sabe? E quando eu voltei a morar na casa dos meus pais, enfim, que eu perdi o emprego e tal, eu quase fui de arrasta, ano passado mesmo, meu coração parou de bater, enfim, muita loucura mesmo. Eu me debatia daquele, sabe, assim, foi muito difícil, assim, foi muito difícil. E eu sentia um pouco da agonia da colega ontem, né? Assim, tipo, olha, como eu me reconheço nesse lugar de me debater, de tipo, e logo depois o colega de Sanga, né? Desde que eu cheguei aqui, ele estava aqui, o Fernando, e quando eu cheguei aqui no Meditando, ele já estava aqui. Então, assim, nunca o vi pessoalmente, como muitos, eu nunca vi pessoalmente várias pessoas aqui, mas conheço, enfim, tem uma ligação, uma história. Então, é tão é tão triste e ao mesmo tempo é tão visceral, né? Uhum. Porque tá aí, mês passado o cara tava escrevendo os textos dele e postando todo dia aqui. E Uhum. agora não mais. E sabe como é difícil da gente aceitar isso, doloroso Uhum. e sei lá, e ao mesmo tempo quando a gente para, tipo, é isso, Uhum. né? É tipo um pouco assim. Na verdade, só para falar como eu me dei conta, como é bonito assim a experiência do outro, que ela me engrandece, né? E ontem, de forma particular, assim. Uhum. E aí hoje tu vem, até uma hora que eu ia escrever assim, meu Deus, de novo na cara não. Tu falou assim, tem gente que constrói o seu castelo no fracasso, na derrota. Eu falei, eita, para mim de novo. Eu tô rindo, mas ao mesmo tempo é triste e é engraçado e enfim, acho que eu fico migrando, né, de um castelo para outro, uma identidade para outra. Que lindo tu perceber isso. É, Hum. Teve um cliente meu uma vez, ele contando da vida dele, muito difícil. E aí teve um momento que eu disse pra ele uma coisa que eu acho que foi certa, que foi assim, eu disse, olha, o desejo está em algum lugar, resta saber onde. O seu desejo pode estar agarrar uma história triste, né? não, aquela tua frase, por isso que eu pedi, Mas não foi né, minha, para não. Foi de James. não, é que a frase que Por James fora, falou quem para ti, recebeu fui eu, mas. venha, João, contar a sua história triste. Hum. Sou eu, É isso. sou eu, Então, assim, e a gente tem um cuidado, porque a gente vive uma época onde, né, depois de muita opressão, a gente descobriu que o lugar da vítima, ele é muito importante de ser visto para ser transformado. Mas, eventualmente, uma coisa que aconteceu foi o apego ao lugar da vítima. Então, a gente também multiplicou as alianças das vítimas.
Vamos os dois afundar na nossa história triste. Vamos os dois afundar. E aí você pode afundar na toxicodependência, você pode afundar na dependência. eh, o herói sempre projeta na vítima o lado dele que ele não trabalha, então ele é afundado pela vítima, né? O famoso abraço de afogado. Isso tudo são dilemas para gente, no sentido de que são obstáculos à nossa realização, né? Porque é aquilo que a gente falou ontem, né? Do tipo, o segredo não está no objeto. O objeto é investido de energia. O obstáculo, seja ele qual for, é investido de energia. Não é o mundo, é como você vê. Ah, não, mas é porque então, não sei o quê. Sim, mas uma pessoa em situação de periferia, com gente morrendo, né? Com gente sendo assassinada. Tem gente que vai botar um sorriso no rosto e vai ajudar os outros. É uma situação difícil? Claro que sim. A gente merece transformar? Claro que sim. Mas o segredo não está no objeto. A mesma situação é vista de forma diferente por diferentes pessoas. Para algumas pessoas, envelhecer é uma delícia. Elas se sentem maravilhosas e plenas algumas pessoas olham para a morte como um sorriso. Hum, Outras pessoas não. Depende, né? Então, abrir as portas da impermanência é uma chave muito, muito, muito preciosa. Eu lembrei que a gente já fez essa leitura na semana passada, desse texto, dessa parte do texto, mas vale a pena ver de novo. Jô, só para terminar, assim, sabe o que eu percebi também? Uhum. Eu não tenho repertório para contar essa história, digamos assim. Ah, menina, mas tu tá aqui agora. Eu não sei contar essa história de outra forma que não seja essa história triste, entendeu? Vem, Clarissa, vem contar essa história triste, trágica de vida. Sabe assim, quando você não tem nem. Peraí, eu preciso ou recontar essa história de outra forma, sei lá. Isso. Clarissa falou com Clarissa a outra, né? Que ela A, botou a, Clarissa a aham, outra. Ela a falou Clarissa outra. bonita que assim, se não fosse o processo crônico que ela sofreu desde que ela nasceu, ela talvez não tivesse encontrado o Dharma. Uhum. Se a brecha, sofrer a perturbação, como o Buda sofreu, o Buda se perturbou, ele teve uma crise de ansiedade. Mas aquilo foi suficiente para ele ir em busca da verdade. Os seres, quando eles estão muito acomodados nos seus castelos, não- eles não buscam a verdade. Não, não buscam. Não buscam. Então você precisa usar a perturbação ao seu favor, a favor do outro, a favor de trazer mais iluminação, mais paz nesse mundo. Muito bem. Obrigada, Jô. Obrigada a todos. Obrigado, gente. Obrigado. O James agora disse que não quer mais que a gente faça prece de longa vida para ele, mas enquanto ele não fizer outra prece, a gente vai seguir fazendo. Prece de longa vida, James Lowe. Ele disse que ia mudar, né? Ele disse que ia É, mudar. ele disse que ia Ele mudar, mas não mandou ainda mudou. a mudança. Então, a gente. Eu fiquei meio assim também. O que que a gente está rezando quando É. pede longa vida e ele está ficando mal, mal, né? Não, não, mas é porque não, não tá fazendo mal a ele, não. O que ele acha é que é muito autocentrado, sabe? Entendi. É muito focado nele. Ele queria que a gente fizesse uma prece também para Sangha, para Sim, incluísse os mestres, não ele, não objetivamente ele,
mas também incluísse a Sangha, os demais professores. Tem uma prece na sadhana do SEB no final, que é do Gompa, na verdade, que ela é um pouco, ela é assim, que ela faz isso. Mas por enquanto a gente segue rezando a dele mas eu acho que é importante. Pode falar, Madá. É James professor, né, que eu sinto, assim, é essa ponte do É, Dharma nesse ser é. que a gente tem Mas com o o ser. que eu acho que ele está dizendo que faz sentido é assim: você também, no final, faça preces para Sangha. Sabe? Faça Sim, preces. Vamos fazer preces uns para os outros faz sentido. também, né? Eu acho que ele está dizendo isso. Então, a gente, quando fizer a dele a partir de agora, a gente pode pensar assim: que a Sangha, né? Que nós aqui. Nossa Dana de Padmasambhava tem isso. Também lembrei agora. É que o Dharma, né, que os Budas não Isso, tá, que a riqueza e a prosperidade, né? mas é prosperidade. Isso mesmo. Deixa eu procurar aqui a nossa prece de longa vida para James Lowe. Então, gente, eu queria fazer para vocês uma proposta. Se vocês pudessem, amanhã a gente fazer mais um encontro, porque eu tô devendo dois ou três. Pode ser? Então, amanhã estaremos juntos de novo. É... Ok, telas. João, uma pergunta: é um encontro sobre o Faísca ou um encontro Faíscas. sobre a. Faíscas. Ok, obrigada. Ok. Às 18, né, João? Mesmo horário, né, João? Mesmo horário. Mamokandroyoki Tsomote, Bachadza Doja Pamoda, Rigidagmo Sangayashium, Machinkandro Soki Dentui, Jinsulo, Kidzape, Tengyuchi, Mamokandroyoki Tsomote, Bachadza Doja Pamoda, Rigidagmo Sangayashium, Machinkandro Soki Dentui, Jinsulo, Kidzape, Tengyuchi, Mamokandroyoki Tsomote, Bachadza Doja Pamoda, Rigidagmo Sangayashium, Machinkandro Soki Dentui, Jinsulo, Kidzape, Tengyuchi. Chefe de todas as mamos e daquines, você remove todos os obstáculos do Ortipamo. A Senhora dos Kula, Sangue Yashion, através do poder das deusas selvagens daquines, que James Lowe tenha uma longa vida e toda a Sangha também. Muito bem. Obrigada, Gente, então João. amanhã às Tchau, João. 6 a gente Obrigada, segue, obrigada. tá? Obrigada, Ju. Obrigada, Até gente. já. Beijo. 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 João, obrigada, Obrigada, menina. João. Beijo. Obrigada, pessoal. Gente, obrigada, João.